Professor, nessa linha, é muito interessante essa reflexão. Como é que o senhor vê o Brasil em termos de década, com nova Rota da Seda, acordo Mercosul-União Europeia e a doutrina Monroe, que agora está em voga de novo? Então, como é que equilibra, conjuga esses três temas? Bom, para fazer isso precisa ser muito diplomático. E o que é diplomático? É fazer política. Política, ela é feita com conversa, com combinação. Coisa é não submissão. É você virar e explicar para o seu parceiro que você fará coisas que não são as que ele quer. Mas você avisa ele antes. Você constrói essa relação. Eu tive na política, eu vi exatamente como é que é isso era de perto. Você vê um oponente político seu, ele vai subir na tribuna, ele virava para mim e falava assim: eu vou lá, eu vou meter o pau em você, tá? Mas não é nada pessoal. Aí você fala: não, tá bom, vai lá. Isso é política, entendeu? Aí você fala: ó, isso daqui, desculpa, eu sei que ele é importante para você, mas eu vou ter que bater muito forte, porque isso é um assunto muito sério para mim. Aí ele não leva pro pessoal, ele entende, ele fala: não dá para ele fazer tudo que eu quero. O Brasil não sabe fazer isso, não consegue fazer isso com a China, por exemplo. O Brasil, ele tá pronto para se submeter a tudo que a China, antes da China pedir, o Brasil já quer agradar a China. Ah, Taiwan? Não, a gente já não vai na posse, a gente não participa, a gente não faz nada, a gente fica longe de Taiwan. Não é assim. O Brasil tem que, entendeu, aprender a trocar, e eu não acho que a gente sabe fazer isso. Essa vulnerabilidade é decorrente do quê? De falta de força militar, bélica, programa nuclear, é o quê? É só inabilidade mesmo? Eu acho que é inabilidade, porque a gente não tem planejamento, a gente não sabe o que a gente quer ser, e aí quando você não sabe o que você quer ser, você tá ali meio, né, tô fazendo o que aqui? Sei lá, deixa eu não criar problemas. Eu não tenho um norte para onde eu quero ir. Eu simplesmente tento não criar uma crise. Como é que você cria uma crise? Não cria uma crise. Cedendo. Falando: não fica bravo comigo. Então o Brasil está sempre, né, nesse espírito. Não tem um plano. A gente não quer ir para lugar nenhum. A gente quer ser o líder da América Latina em 15 anos. A gente quer ser uma potência global em 10 anos, em 30 anos. A gente nunca soube isso, nunca foi definido. Não tem objetivo nacional. Vai lá, Jason. Bom, a gente pode pensar nisso daí até pelo ponto de vista ideológico, né? O alinhamento ideológico do Brasil não consegue passar desse nanismo diplomático. Mas voltando à questão da América Latina, você acredita que esse acordo que os Estados Unidos fez, além da questão econômica, da inflação americana, que pesou muito na redução das tarifas em relação ao Brasil, não tem a ver também com a questão do potencial militar chinês? Ou seja, uma reaproximação com o Brasil não seria importante num momento como esse, sendo o celeiro do mundo, graças à Embrapa, nós temos estamos entre os locais mais produtivos em termos agrícolas do mundo. Ou seja, a China depende de numa incursão militar do alimento brasileiro. Será que essa reaproximação, essa redução de temperatura que os Estados Unidos tiveram mais recentemente, não tem, além do fundo macroeconômico, da questão inflacionária americana, também uma tentativa de reaproximação para que, caso a China tente uma aventura, você, de certa maneira, bloqueie o caminho daquilo que seria o fluxo de commodities, especialmente agrícolas? Eu não sei se os Estados Unidos vai conseguir, Jason, bloquear o Brasil de vender, ou se ele vai partir para isso, vai conseguir extrair essa concessão do Brasil. Mas a leitura geral do que você fala, para mim, está correta, que ter uma preocupação geopolítica. A América do Sul inteira, e o maior país da América do Sul, caiu no colo, está sendo dominado pela China. E isso não é bom. Ainda mais porque tem a questão das terras raras, que é fundamental, que é o calcanhar de Aquiles americano, foi onde a China conseguiu no tarifaço apertar o pescoço dos Estados Unidos, e os Estados Unidos ficou sem saída, e de repente o Brasil, que está aqui perto, pode ser essa solução, mas o Brasil está no colo da China. Então a gente não pode brigar mais com o Brasil. Alguém foi lá, o Trump começou a perceber, outras pessoas falaram para ele que ele tinha que ser pragmático, e isso era mais importante. Então eu acho que sim, os Estados Unidos quer ter negócios mais profundos, principalmente com a questão das terras raras, com o Brasil, para diminuir a influência da China nesse lugar, que pode ser uma das salvações de um mineral raro, estratégico para os americanos. Então eu acho que tem isso, e isso pesou muito e vai continuar pesando.
Os Estados Unidos estão preocupados que as Américas não caiam na órbita ou fiquem totalmente vendidos para a órbita chinesa. Dizem que a Magnitsky caiu em cima da questão de terras raras, né? Isso, de um acordo. E tem também, né, a história do Joesley, que foi lá, conversou com o Trump. E se tem alguém que a gente sabe que o Trump escuta, são bilionários. Ele não escuta um diplomata de carreira que está há 50 anos morando no Irã. Ele acha que esse cara é um loser, né? Ele não sabe nada, ele só ficou lendo livro e vivendo em outro país e aprendendo um idioma que não se usa para nada. Ele tem uma visão estranha das coisas. Mas quem ele respeita? Um cara que fez bilhão. Aí se esse cara fez bilhão, ele ouve ele. Então, bilionários brasileiros podem falar com o Trump e isso tem mais ressonância do que um diplomata falar para ele, olha, o Brasil, não precisamos dar ele para a China. Então tem esse outro lado também. Fabrício. Queria saber, nessa tentativa de equilibrar a relação de Brasil com Estados Unidos e China, a gente vê um cenário de enfraquecimento de instituições multilaterais. A Organização Mundial do Comércio, por exemplo, é uma delas. Isso atrapalha ou pode até ajudar no caso? Para o Brasil? Olha, eu acho que pode ajudar se você for muito habilidoso politicamente, diplomaticamente. E a nossa sociedade tem muito claro para onde a gente quer caminhar. Porque não adianta, você não consegue só mudar uma administração. Porque aí depois muda de novo o governo e desfaz tudo que foi feito. Então a gente precisa ter um projeto de país que o brasileiro entende para onde nós queremos ir, se posicionando na geopolítica mundialmente. E aí a sociedade brasileira faz um grande pacto e fala assim, pô, isso daqui é o nosso orgulho. E vira uma coisa meio que a relação que a gente tem com a seleção brasileira, né? Tipo, tem que ser isso. É só assim para dar certo. É óbvio que a gente não tem essa maturidade política e não tem essa conversa e não tem essa clareza. Então acho difícil alcançar esse lugar. Mas precisamos ter consistência diplomática para um projeto desse ser bem sucedido, de tipo se equilibrar mesmo sem OMC. Acho que o Brasil ele tem muitos ativos estratégicos importantes e relevantes para o mundo. Não tem dois países como o Brasil em tamanho, população, todos esses recursos e ativos e localização. A nossa localização, apesar de eu ter falado que a gente está no centro, né, de gravidade da geopolítica, talvez, é uma localização de segurança. A América Latina é o local, geopoliticamente falando, em termos de conflito, mais seguro do mundo, mais isolado. Se tiver uma guerra na Europa, assim, não tem nada a ver com a gente. Não tem a possibilidade de grandes guerras aqui. Até mesmo a intervenção, né, a operação na Venezuela é uma mini operação. Agora você pensa uma guerra na Ásia, Taiwan, China, Japão se envolve, Coreia, qualquer lugar, Oriente Médio. Aqui não. Aqui tá longe, seguro, ao mesmo tempo tá no radar de todo mundo. É o lugar ideal. Precisa saber vender. E tem que vender usando a geopolítica. Agora, você falou que requer políticas de Estado aqui, isso, basicamente. Você acredita na possibilidade de uma mudança da postura dos Estados Unidos a partir de 2028 com um outro presidente? Porque Donald Trump não pode mais ser reeleito. Ele adoraria, né? Mas não é possível, não é cogitável isso nesse momento. Há a possibilidade dos Estados Unidos, não digo necessariamente voltarem atrás nas novas políticas externas conduzidas hoje pela Casa Branca, mas de readaptar, recosturar a rota. Mas em que sentido você diz recosturar? Tipo, os Estados Unidos ser mais leve com o Brasil, mais duro? Em relação às Américas, por exemplo. Abandonar as Américas? Não digo abandonar, mas recalcular essa postura. Com certeza, se for uma administração democrata, isso será abandonado. Se for uma administração republicana, provavelmente isso deve continuar. E aí, você comentou uma coisa que é um dos temas da geopolítica, é um tema de política doméstica americana, mas ele é um tema de geopolítica pelo impacto que ele vai ter. E eu não acho que o Trump, se ele tiver com saúde, vai aceitar não poder concorrer. Isso é uma catástrofe para os Estados Unidos, porque isso abala a democracia americana de um jeito jamais visto. Mas eu acho que as chances disso acontecer se ele tiver saúde são muito altas.
Se isso não acontecer, nós temos dois grandes contenders, né? Ou dois grandes concorrentes, que é o J.D. Vance, naturalmente, porque ele é o vice, que é um isolacionista, que ele dobraria a aposta na doutrina Monroe. Vamos se isolar separado dos oceanos e ficar aqui e dane-se o mundo. Mais ainda, o Rubio, ele é um latino-americano. Ele já mostrou que ele desenhou essa parte da história. Então, também, se for ele o candidato e for eleito, também continua valendo. Agora, se for um democrata, aí a coisa muda de figura. Por isso que a gente tem que usar essa oportunidade e criar os vínculos nas coisas mais estratégicas, como terras raras. Uma vez que isso for criado, aí qualquer administração americana vai ter uma dependência do Brasil ou uma relação com o Brasil diferente.